Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Hoje eu vou falar sobre a vida de oração de Jesus. O texto sagrado diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Curve a sua fronte mais uma vez. Agradecemos-te, Senhor, pela tua palavra. Suplicamos agora a tua graça, teu favor. Pedimos que tu te manifestes aqui neste lugar. Supra as minhas necessidades. Ajuda-me nas minhas debilidades. E usa-me para louvor e para a glória do teu santo nome. É a oração que eu faço em um nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém. Por favor, tome assento. O texto que lemos trata do batismo de Jesus. Mas embora a passagem fale sobre seu batismo, o foco da minha observação no texto está na oração. Aqui está o marco inicial do relato sobre a vida de oração de Jesus. Sua vida foi marcada e pontilhada, do início ao fim do seu ministério, pela oração. Aqui Jesus está para iniciar seu ministério, e ele faz isso orando, e vai terminar seu ministério fazendo a sua última oração na cruz do Calvário. A vida de Jesus foi uma vida bem-sucedida, um ministério bem realizado, porque foi iniciado e ultimado pela oração. Antes de adentrar as implicações do texto, eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos introdutórios. Primeiro, a singularidade deste evangelho. O evangelho de Lucas é o mais distinto de todos os evangelhos, sobretudo pela linguagem que ele foi escrito. Os eruditos ficam impressionados com a riqueza do seu vocabulário. Foi escrito no melhor grego da época. Só existe um outro livro no Novo Testamento tão bem escrito quanto o Evangelho de Lucas, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Curiosamente, os dois livros escritos pelo mesmo autor. Isso torna esse evangelho bastante singular. Segundo, observando ainda a ênfase deste evangelho. Lucas foi aquele que se debruçou sobre a vida de Jesus. Ele abre este evangelho dizendo que fez uma acurada pesquisa e investigação sobre a pessoa do Senhor. E o que ele vai retratar e relatar neste evangelho é fruto dessa investigação que ele diz que vai colocar de forma coordenada. Quando ele começa a investigar a vida de Jesus, para poder escrever para pessoas que não participavam da comunidade de Israel, ele vai observar que a vida de Jesus foi uma vida de oração. Enquanto nos outros evangelhos, por exemplo, Marcos e Mateus, você tem 4 referências à vida de oração de Jesus. Neste evangelho nós temos 11. É o evangelho que mais foca sobre a vida de oração de Jesus Cristo. Ele ora ao ser batizado no Jordão. Ele ora, e a Bíblia diz que quando ele ora, o Espírito desce sobre ele. Ele inicia seu ministério assim. Ele vai orar uma noite inteira, por exemplo, antes de chamar os seus apóstolos. Ele vai orar de forma singular por eles e dando exemplo para eles de tal forma que o pedido que eles vão fazer a Jesus é esse: ensina-nos a orar. Jesus influenciou e impactou a vida dos seus discípulos.
sobretudo pelo modo como ele orava. Eu sei que pode parecer verdade batida, mas Andrew Murray, no seu livro que trata sobre a pessoa de Jesus, ele disse que os discípulos do Senhor não pediram a ele: e Senhor, ensina-nos a pregar. Senhor, ensina-nos a curar. O único pedido que eles fizeram foi esse: Senhor, ensina-nos a orar. E aí você pergunta assim: será que eles não sabiam orar? Será que eles não sabiam formular palavras, frases? É óbvio que sabiam. Os judeus oravam 3 vezes ao dia. Lá em Atos, no capítulo 3, vocês veem que Pedro e João estão indo ao templo para a hora nona, a hora da oração, porque esse era o hábito. Orar, eles sabiam orar. Eles só não sabiam orar como Jesus. Eles não sabiam do que a oração se compunha, como que Jesus se portava como orava. E eles queriam que o Senhor lhes ensinasse. Terceiro, a importância deste evangelho. Como eu lhes disse, este evangelho é fruto de uma investigação na vida de Jesus. Mas é curioso que Lucas, que escreve também Atos dos Apóstolos, ao tratar sobre a vida da igreja e ao olhar os pormenores dela, vai observar que a igreja primitiva era uma igreja de oração. E quanto mais ele observa isso, ele constata um fato: a igreja primitiva avançou e conquistou através da oração o mundo, porque também havia sido influenciada pela vida de oração de Jesus Cristo. O que nos convém hoje, aqui como igreja, pensar e olhar nesta passagem? Em primeiro lugar, a capacitação do Espírito Santo na vida de Jesus. Observe que Lucas, quando ele fala da pessoa de Jesus, e essa é a grande tese deste evangelho, Lucas vai tratar sobre a humanidade real de Jesus Cristo. Ele é filho de Deus, mas ele é homem. Ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. E como homem, ele não dispensou o poder do Espírito Santo na sua vida. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele quando ele está nas fraldas do Jordão para ser batizado por João. E diz a Bíblia, e é curioso isso porque essa é uma nota exclusiva deste evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João, todos falam sobre o batismo de Jesus. Mas só Lucas vai dizer para nós que quando ele está para ser batizado, ele está orando. E quando ele ora, a Bíblia diz que o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre ele. Ele recebe capacitação para realizar o seu ministério, que foi marcado e pontuado pelo poder. Note que Atos capítulo 10, verso 38, a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus Cristo com poder e com o Espírito Santo. E ele andou por toda parte fazendo o bem. Capacitação vem a partir do momento em que você ora. É curioso que é assim também com a igreja primitiva. Em Atos 1,14, a Bíblia diz que os crentes estão reunidos, unânimes em oração. Atos capítulo 2, verso 1 a 4, diz que enquanto eles oram, o Espírito Santo desce sobre a igreja. Você pergunta assim: como que eu faço para ter o poder do Espírito Santo? O que você precisa fazer? Orar. O Espírito Santo vai vir sobre a sua vida, vai capacitar você também para a realização do trabalho. Segundo, a prioridade da oração na vida de Jesus. E aí eu vou pedir para você projetar os versos de Lucas 5, verso 15 e 16. Esse é um dos textos mais curiosos da Bíblia. Você sabe qual é o grande sonho de um pregador? É que as multidões venham ao seu encontro. Um pregador nunca dispensa a multidão. Quando a multidão vem, o pregador sempre está solícito a ela. Mas aqui diz a Bíblia que a multidão vem
e Jesus se retira. Jesus se retira para orar, é a informação de Lucas. É óbvio que Jesus sabe que a motivação daquela multidão são os milagres. Mas é curioso que, em vez de atender a multidão, em vez de colocar a multidão em primeiro lugar, ele coloca a sua agenda com o Pai. Aqui Jesus ensina um princípio para nós que somos pregadores. Mais importante do que o sucesso no ministério é a comunhão com Deus. Mais importante do que falar às multidões é falar com o Pai. Por isso que Jesus ensina esse princípio. Ele deixa a multidão e ele vai priorizar a sua comunhão com o Pai. Mas perceba que há uma conexão importante aqui. Se você está com a sua Bíblia aberta, em Lucas 5:17, porque diz os versos que acabamos de ler, que ele deixou a multidão, versos 15 e 16, no verso 17 diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados os fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Ele deixou a multidão, ele foi conversar com o Pai, e depois de conversar com o Pai, ele está revestido de poder para curar a multidão. Você nunca estará preparado para atender as demandas das pessoas enquanto você não estiver diante de Deus em oração. A terceira coisa importante que nós precisamos observar na vida do Senhor é a sua dependência. Observe o que está em Lucas capítulo 6, versos 12 a 13, e aí a gente vai ler esses versos em uníssono. Lucas 6, versos 12 e 13. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. A informação de Lucas é que Jesus passou a noite inteira orando. Era uma prática do seu ministério. Era o segredo do seu sucesso. E diz a Bíblia que ele passou a noite toda orando a Deus para tomar uma importante decisão. Seus apóstolos não foram escolhidos pela aparência. Seus apóstolos não foram escolhidos pela amizade. Seus apóstolos foram escolhidos depois de muita oração. Aquela decisão foi uma decisão submetida a Deus em oração. Você veio aqui hoje. Talvez você tenha importantes decisões para tomar. Talvez você já tenha até tomado alguma decisão no seu coração. Mas a pergunta é, você submeteu isso a Deus em oração? Você passou horas diante de Deus orando sobre este assunto? Alguém veio falar comigo algum tempo atrás, falando sobre uma decisão que tinha tomado. E eu disse, você orou a Deus? Eu disse, orei. E o que Deus respondeu? Ah, pastor, eu não tenho resposta de Deus. Se Deus não responder, você não pode decidir. Como que você decide e não espera a resposta de Deus? O nosso grande problema como crentes, e às vezes como igreja, é que nós primeiro tomamos a decisão. E aí depois de tomar a decisão, a gente vai orar. Eu tenho visto, na minha experiência pessoal, que normalmente nós oramos depois que as coisas dão errado. Depois que as tragédias acontecem, nós recorremos a Deus em oração. Jesus, antes de tomar qualquer decisão, ele a submeteu a Deus em oração. E agora veja o que está no verso 19. 17 a 19. Mais uma vez a conexão entre poder e oração. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus. E grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom,
que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Ele passou a noite orando. Pela manhã, ele escolheu seus discípulos, fruto desta comunhão que ele havia tido com Deus. E isso diz a Bíblia, ele orou no monte. Mas quando ele desceu do monte, ele estava pronto para atender a multidão. Você quer poder? Você tem poder? O poder, ele não acontece por acaso. Ele é fruto de oração. Nós precisamos orar, aprender com o nosso Senhor e o nosso Mestre. Em quarto lugar, a oração intercessória de Jesus. Lucas 9, 18 a 20. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o quê? O Cristo de Deus. Os 3 evangelhos sinóticos tratam desta passagem. Quando Jesus está em Cesareia de Filipe, Jesus está para concluir uma parte do seu ministério e vai dar a eles autoridade e precisa saber se eles estão cônscios de quem ele de fato é. Os 3 evangelhos falam sobre esta passagem, mas só Lucas diz que antes dele perguntar quem dizem os homens que eu sou, a Bíblia diz que ele está orando. Isso é importante, porque há pouco Jesus havia multiplicado os pães e os peixes. A multidão ficou encantada com o milagre. Diz a Bíblia que no dia seguinte a multidão estava lá de novo, esperando pão e peixe. A multidão já pensava em transformar Jesus em rei, porque ele faz milagres. Mas Jesus não queria que seus discípulos tivessem o mesmo tipo de pensamento da multidão. A multidão queria fazer o rei porque não tinha discernimento espiritual de quem ele de fato era. O que Jesus faz? Ele começa a orar. E ele ora a Deus para que Deus revele a sua pessoa aos discípulos. Aí então ele pergunta assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi a carne, mas foi o quê? O meu Pai que te revelou essas coisas. Quando foi que o Pai revelou Jesus Cristo para os discípulos? Quando Jesus orou por eles. Você quer que alguém se converta? Você tem que orar a Deus por essa pessoa. Você quer que seu familiar se converta? Fale a Deus sobre ela. Quer que seus amigos conheçam a Jesus Cristo? Você precisa orar por eles. Sabe quem é que revela Jesus Cristo às pessoas? O Pai. E o Pai só revela depois que você ora. Pedro não podia chegar a uma conclusão como aquela se Jesus não tivesse orado por ele. Nós precisamos orar pelas pessoas. A pregação, ela só é exitosa quando Deus age revelando Jesus Cristo às pessoas. Quinto e último lugar. O lugar da submissão na vida de Jesus. Lucas 22, 39 a 41. Lá no finalzinho do Evangelho. Vou pedir para vocês lerem. O texto está em tela. Por favor, me ajudem na leitura. Até o verso 42. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
Esse é o ponto nevrálgico da passagem. Jesus está no jardim do Getsemane. Ali Jesus travou uma grande batalha antes da cruz do Calvário. Travou uma luta titânica. A Bíblia diz que ele orou em profunda agonia. E a palavra agonia nos evangelhos, ela é muito forte. Porque ela indica aquele atleta que está prestes a realizar uma prova, e ele então prepara todos os seus músculos, estica todos os seus músculos para poder tirar o máximo das suas forças. É isso que está acontecendo lá no jardim do Getsemane. Jesus está esticando todos os seus músculos, colocando toda a sua alma, colocando toda a sua intensidade. E o autor de Hebreus diz no capítulo 5, versículo 7, que ele orou com grande clamor e lágrimas. O jardim do Getsemane foi um lugar de batalha em oração. Mas é importante notar que Hebreus 5,7 diz que ele orou assim nos dias da sua carne. O que indica que durante a sua vida, Jesus orou com intensidade. Jesus orou com grande clamor. Jesus orou com muitas lágrimas. Nós precisamos aprender com Jesus, porque muitas das nossas orações são muito frias. Nós precisamos ter mais fervor na oração, porque Jesus o tinha. Mas diz aqui o texto, que embora a cruz se avizinhasse, toda a humilhação que estava contida nela estivesse muito próxima, Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. A oração não é para que Deus faça a sua vontade na terra. Quando você ora é para Deus quebrar a sua vontade. Você sabia disso? A oração é para Deus quebrar a sua vontade, para que a vontade dele se estabeleça aqui na terra. Diz o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por que tememos orar pedindo a Deus que faça a sua vontade? Jesus está submisso diante do Pai. Ele pede que Deus faça a sua vontade na sua vida, ainda que essa vontade pudesse conduzi-lo a um final trágico na cruz do Calvário. Mas ele sabe que ao final, quando a vontade de Deus se estabelecer, o Filho vai ser glorificado e o Pai há de ser agradado. Hoje nós temos na igreja contemporânea aqueles que ensinam a chamada confissão positiva, dizendo: a sua palavra tem poder. A Bíblia diz que não é a minha palavra que tem poder é a palavra de Deus. E a confissão positiva diz: declare, afirme, intime, exija, decrete, porque a sua palavra tem poder. Isso é estranho às Escrituras. Jesus nunca orou dessa forma. O seu grande anseio, seu grande desejo quando orava, era que o Pai se agradasse da sua vida, fizesse a sua vontade soberana na vida dele. E aí você perguntasse: mas pastor, ele orou pedindo a vontade de Deus, ele acabou morrendo na cruz. Isso é verdade? É verdade. Mas isso é só uma parte da verdade. Porque a Bíblia diz que ele foi recebido no céu com grande glória. Ele foi recebido no céu como aquele que venceu. E o apóstolo Paulo disse que por causa disso lhe foi dado um nome que está acima de todo e qualquer outro nome. E adiante deste nome toda língua há de confessar e todo joelho há de se dobrar. Os céus inteiros se curvaram diante dele. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus foi feita na sua vida. Talvez você esteja com medo de orar: Deus, faça a tua vontade. Porque você sabe lá no seu coração que se Deus fizer a vontade dele, ele contraria a sua. Mas a sua vontade não é boa. A sua vontade não é agradável.
A sua vontade não é perfeita, a de Deus é. Então confie em Deus. Peça a Deus para fazer a sua vontade, assim como Jesus o fez. E eu vou terminar. Vou terminar com 3 palavras. Primeiro, que Jesus influenciava, através da oração, os seus discípulos. Os discípulos passaram a observá-lo. O ministério de Jesus foi um ministério extraordinário. Quantos milagres! Diz João que se todos os milagres de Jesus fossem registrados em livro, faltariam livros para registrá-los. É óbvio que a linguagem de João é hiperbólica. Ele está exagerando. Mas ele está dizendo para nós que o ministério de Jesus foi um ministério muito importante e abundante em sinais. Mas os discípulos não se impressionaram com isso. O que lhes impressionou de fato foi o modo como Jesus orava. E Jesus marcou profundamente a vida deles. De maneira que quando apóstolos e na liderança da igreja, diz a Bíblia que certa vez houve uma contenda na igreja. E Pedro tomou a palavra, Atos 6:4. Ele disse: não é razoável que nós abandonemos a palavra e a oração. A oração é prioridade. Com quem ele aprendeu isso? Com o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos influenciar as pessoas também através da oração. Você que é pai, você que é mãe, você pode influenciar seus filhos através da oração. Minha filha devia ter seus 4, 5 anos, eu não sei exatamente. E uma madrugada ela se levantou e ela me encontrou ajoelhado. E ela disse assim: papai, o que o senhor está fazendo? Eu disse: seu pai está orando. Essas cenas são as cenas que marcam a vida dos nossos filhos. São as cenas que marcam a vida daqueles que nos cercam. Dr. Russell Philip Shedd disse que ele era um menino muito rebelde. Até o dia em que ele chegou em casa, correndo da escola. Entrou em casa gritando: mamãe, mamãe. E aí então ele encontrou a mãe na cozinha. E ela estava de joelhos, orando por sua vida. E ele disse que quando ele ouviu sua mãe orando por ele, o seu coração se quebrou. E ele se tornou um dos homens mais importantes na tradução do Novo Testamento. A oração influencia. Você deveria influenciar também. Segundo, a oração de Jesus, ela era o quê? Sistemática. Várias vezes neste evangelho você vai encontrar a expressão como de costume. Ele subiu ao monte de acordo com o seu costume. Ele orou de joelhos de acordo com o seu costume. Oração não é um acidente na sua vida, e não deveria ser. Você tem uma agenda apertada, muitos afazeres, e aí de repente lá um acidente você ora. Não. A oração deve ser o ponto principal da sua agenda. Jesus orava de forma sistemática, diária, constantemente, passava as noites orando. A oração tem que ser uma prioridade na sua vida. E aqui me permita citar 3 grandes exemplos. O exemplo de George Miller, compartilhado essa semana aos irmãos. George Miller, segundo os seus biógrafos, disse que certa vez a rainha da Inglaterra foi à sua casa, mas ele estava orando. E disseram para ela: ele não vai parar de orar para atender a senhora. Era a rainha da Inglaterra, mas ele estava falando com o rei dos reis. E quando se fala com o rei dos reis, não se abre espaço nem para falar com a rainha da Inglaterra. Segundo exemplo, Po Yong-soo diz que o presidente da Coreia do Sul ligou para sua casa. A secretária atendeu. E o presidente disse: eu preciso falar com ele urgente. Ela disse: eu não posso interrompê-lo, ele está orando. O presidente disse: mas diga para ele que é o presidente do seu país que está querendo falar com ele. Ela disse: olha, quando ele está falando com Deus, ele não para nem para conversar com o presidente.
Isso é prioridade. Quer outro exemplo? Susan Wesley, mãe de 19 filhos. Alguém aqui tem 19 filhos? Deus me livre, disse alguém. 19 filhos. Todos os dias, 14 horas, ela colocava os filhos no quintal para brincar. Entrava, fechava a porta do quarto, e durante 1 hora ninguém podia interrompê-la. Sabe o que ela estava fazendo durante 1 hora? Falando com Deus. Aí você pergunta, quem foram os filhos de Susan Wesley? Os maiores avivalistas da Inglaterra. Um deles foi fundador da igreja metodista. Vários dos hinos que nós cantamos aqui são de Carlos Wesley. Todos os seus filhos se tornaram missionários. Isso se chama prioridade na oração. Você deveria colocar a oração como o ponto principal da sua vida. E em último lugar, a oração de Jesus deve ser o quê? Uma fonte de deleite. Quanto tempo você consegue conversar com Deus? Tem gente que fica pensando assim, meu Deus, Jesus ficava a noite inteira falando com Deus, mas o que ele tinha tanto para falar com ele? Pastor, eu não tenho assunto para 5 minutos. Sabe por que Jesus podia passar a noite inteira conversando com o Pai? Porque a comunhão com o Pai era seu deleite. Muitos de nós tratamos a oração como se fosse aquele antigo aparelho de fax. Nunca pensei que eu ia falar antigo, mas até o aparelho de fax ficou antigo. Você escrevia alguma coisa, transmitia, fazia um pedido, e aí aquela coisa chegava. Muitos de nós pensamos na oração apenas como um meio de pedir coisas a Deus. Você que é pai, que está aqui, você fica feliz todas as vezes que seus filhos se aproximam só para pedir? Você que é mãe, que está aqui, você fica feliz de seus filhos só se lembrarem de você para pedir? Você não tem alegria quando seus filhos se aproximam, lhe abraçam, sem um interesse, outro que não seja estar com você? Nós ferimos o coração de Deus. Vou repetir. Nós ferimos o coração de Deus, o Pai, quando nós nos aproximamos dele só para pedir, como se fôssemos filhos interesseiros. Quando Jesus ia conversar com Deus nas madrugadas, não era para pedir, era para ficar com ele, era para alegrar o coração do seu Pai, era para dizer para o Pai o quanto ele o amava, quanto ele lhe prezava. Com isso eu não estou dizendo que você não possa pedir alguma coisa em oração, porque você pode pedir ao seu Pai. Mas é tão gostoso quando os filhos se aproximam de nós, não apenas para pedir, mas para dizer para nós o quanto nós somos importantes na vida deles. Como é que você se aproxima de Deus todo dia? Com uma lista de pedidos? Você segue aquele cronograma que Jesus ensinou na oração modelo, que começa exaltando a Deus pela pessoa que Ele é? Jesus passava a noite orando, porque a oração para Ele era uma fonte de deleite. Ele passava a noite falando com o Pai, de manhã Ele podia atender a multidão. Fiquemos em pé. Vamos falar com Deus. Você precisa melhorar sua vida de oração. Essa semana, por causa da minha saúde, muita gente começou a orar na madrugada, às 6 da manhã, às 6 da tarde. Nós ouvimos aqui na vigília que alguns irmãos comentando que começaram a orar nesses horários simplesmente por causa do pastor. Mas depois de alguns dias disseram assim, puxa vida, isso foi mais benéfico para mim do que benéfico para o pastor. Porque Deus tem trabalhado a minha vida através da oração. Quando você ora, Deus transforma você.
Quando você ora, Deus quebra a sua vontade e estabelece a vontade dele na sua vida. O grande problema da igreja hoje é que nós temos grandes gigantes no conhecimento, mas nós temos pigmeus naquilo que se refere à vida de oração. Você quer melhorar sua vida de oração? Você precisa estreitar seu relacionamento com Ele. Você é o tipo do filho do pede? Ou você é o filho que se aproxima e diz: Deus, hoje eu vim aqui conversar contigo. Eu não vou pedir nada para o Senhor, porque o Senhor já tem me dado muito. Eu vim aqui só dizer para o Senhor que eu o amo. Não é assim que o salmista começa um dos seus salmos? Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Se ama o Senhor, diga para Ele. Vamos falar com Deus nesta hora. Ó Senhor amado, ajuda-nos, ensina-nos a orar, tal como os discípulos pediram naquele dia. Paulo disse que nós não sabemos orar como convém, mas nós queremos esta manhã sermos matriculados na escola de oração de Jesus. Queremos aprender com Ele, queremos ter uma vida efetiva de oração. Queremos fazer da oração uma fonte de deleite. Podermos passar muitos momentos contigo durante o dia, tendo um coração transbordante de gozo e de gratidão. Abençoa a vida dos meus irmãos. Faze desta igreja uma bênção. Faze dos crentes aqui uma bênção. Homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que fechem as brechas através da vida de oração. E transforma, ó Deus, a nossa cidade. Transforma, Deus, o nosso estado, o nosso país. E se for da tua bendita vontade, eu creio que é. Usa essa igreja. Levanta homens aqui, mulheres aqui, para Deus influenciarem decisivamente neste tempo, como aconteceu no passado. Faze agora também. Eu te peço isto, humildemente, no nome santo e bendito de Jesus. Amém.